houve uma época em que praticamente todo mundo torcia pelo Nyjah Huston. Ainda adolescente, ele era visto como um garoto prodígio. Seu talento era inquestionável. Suas videopartes eram vistas por milhares de pessoas e para muitos ele era o futuro do skate. Mas alguns anos depois, tudo mudou. O Nyjah cortou os dreads, mudou completamente sua aparência, passou a dominar as competições e se transformou no maior vencedor da sua geração. E foi justamente nesse momento que começou uma pergunta que acompanha sua carreira até hoje. Como um skatista que antes era admirado por praticamente todo mundo, se tornou um dos nomes mais criticados da história do skate. Muitos dizem que ele perdeu o estilo, que ficou robotizado, que se vendeu por dinheiro, que trocou a essência do street pelo mundo das competições. Mas será que esse é o real motivo? Ou será que as críticas surgiram apenas como uma forma de justificar algo muito maior? Para entender como nasceu o hate contra o Nyjah, precisamos voltar ao momento em que tudo começou. Depois de anos vivendo sob as regras rígidas do seu pai em Porto Rico, Nyjah Huston finalmente conquistou aquilo que parecia impossível: sua liberdade. Em 2010 ele voltou para a Califórnia ao lado da mãe e dos irmãos e pela primeira vez passou a controlar a própria carreira, escolhendo seus patrocinadores e tomar decisões sobre a própria vida. E tudo parecia indicar que sua carreira finalmente iria decolar, e foi exatamente isso que aconteceu. Pouco tempo depois ele assina com a DC e começa a ganhar os principais campeonatos do mundo. Tudo indicava que aquele garoto prodígio finalmente havia alcançado seu potencial. Mas havia um detalhe bem curioso. Enquanto sua carreira crescia em velocidade impressionante, sua imagem dentro da cena do skate parecia seguir o caminho contrário. As críticas começaram a aparecer, e curiosamente quase todas giravam da mesma ideia. Nyjah não tem estilo, Nyjah parece um robô, Nyjah é arrogante, Nyjah é um vendido. Essas críticas começaram a aparecer cada vez mais com frequência, mas elas levantam uma pergunta interessante. Quando exatamente isso aconteceu? Porque durante anos, o Nyjah fazia manobras tão impressionantes quanto as de hoje, e praticamente ninguém questionava seu jeito de andar. Então por que, de repente, uma parte da cena passou a enxergá-lo de forma completamente diferente? Foi realmente o skate dele que mudou, ou a forma como as pessoas passaram a enxergá-lo? Uma das explicações mais comuns é que tudo começou quando o Nyjah mudou completamente sua imagem. Os dreads que durante anos fizeram parte da sua identidade desapareceram. As roupas largas deram lugar a camisetas mais justas e bermudas acima do joelho. A aparência de um garoto rebelde foi substituída pela de um atleta profissional. E para muitos, aquela mudança foi suficiente para concluir que o Nyjah também havia perdido sua essência. Mas existe um problema nessa teoria. Será que simplesmente mudar o visual significa automaticamente perder o estilo? Ou será que as pessoas começaram a confundir a aparência com a forma de andar de skate? Porque olhando apenas para o skate, a história parece um pouco diferente. Mesmo depois de cortar os dreads e mudar completamente a aparência, o Nyjah continuou lançando videopartes absurdas, descendo corrimãos gigantes e fazendo manobras que poucos skatistas conseguiam repetir. Na verdade, foi justamente nessa fase, quando assinou com a Nike SB, a marca mais odiada pelos skatistas, que ele atingiu o auge técnico da sua carreira. O nível de consistência era tão alto que muita gente começou a dizer que ele parecia uma máquina, e talvez tenha sido aí que a palavra robótico ganhou força. Não porque o Nyjah tivesse desaprendido a andar com estilo, mas porque ele errava bem menos do que qualquer outro skatista. Tanto é que durante o Street League Paris em 2024, foi a primeira vez que ele errou um kick durante a volta. Foram 14 anos sem errar a manobra. Só que existe um detalhe curioso nisso tudo. No skate, errar faz parte da cultura. A luta para acertar, a improvisação e até as falhas ajudam a construir a personalidade de um skatista. E quando alguém começa a executar manobras extremamente difíceis, com uma eficiência quase absurda, parte do público passa a enxergar aquilo como algo frio, calculado e menos humano. Mas será que o problema realmente era a consistência? Ou o verdadeiro ponto de virada aconteceu quando o Nyjah passou a vencer praticamente todos os campeonatos do mundo?
Ano após ano ele acumulava títulos, batia recordes e se consolidava como o principal nome do skate competitivo. Para alguns, aquilo era a prova de que estávamos vendo o melhor skatista da sua geração, mas para outros, era justamente o começo do problema. O Naja deixou de ser o garoto prodígio para se tornar o favorito. Ele quase sempre subia no lugar mais alto do pódio, e isso mudou completamente a forma como parte da cena passou a enxergá-lo. De repente, surgiram críticas dizendo que ele só sabia andar em campeonatos, que seu skate havia ficado previsível e que tudo parecia ensaiado. Mas existe uma coincidência difícil de ignorar. Foi exatamente quando o Naja começou a dominar o esporte que o hate também passou a crescer. E essa não é uma história exclusiva do skate. Em praticamente todo esporte, existe um momento em que o público deixa de torcer pelo campeão e passa a torcer contra ele. O desafiante sempre desperta simpatia, mas quando esse mesmo atleta começa a vencer repetidamente, bater recordes e dominar sua modalidade, a percepção muda. De repente, as vitórias deixam de surpreender, elas passam a incomodar. Foi assim que aconteceu com Lewis Hamilton na Fórmula 1, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no futebol e LeBron James no basquete. Em esportes diferentes, mas sempre seguindo um padrão muito parecido. No skate, esse papel acabou sendo ocupado por Nyjah Huston, e talvez seja justamente por isso que tantas críticas passaram a surgir no período que ele vivia o auge da carreira. Analisando toda essa história, fica difícil acreditar que o hate contra o Nyjah tenha começado por causa de um único motivo. Não foi apenas pelos dreads, não foi apenas pelas roupas e muito menos pelo estilo. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo em que o Nyjah se tornava o maior nome do skate competitivo. Ele passou a vencer quase tudo, começou a ganhar muito dinheiro, virou um dos rostos da Nike SB e construiu uma vida completamente diferente da maioria dos skatistas. E pouco a pouco deixou de ser visto como o garoto prodígio que todos queriam ver crescer. Agora ele era o campeão que quase ninguém conseguia derrotar. Talvez o estilo tenha sido apenas a crítica mais fácil de fazer. A justificativa que resumiu uma mudança muito maior na forma como o público enxergava o Nyjah Huston. E é justamente por isso que mais de uma década depois, o debate continua vivo. Para alguns o Nyjah perdeu a essência, para outros ele apenas evoluiu e levou o skate a um nível que poucos conseguiram alcançar. Talvez nunca exista uma resposta definitiva, mas uma coisa é impossível de negar. Gostando dele ou não, poucos skatistas mudaram tanto o skate moderno quanto o Nyjah Huston. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O hate contra o Nyjah começou porque ele realmente mudou ou porque ele se tornou bom demais para ser ignorado?